Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Esse é o meu slide de conflito de interesses e eu queria começar dizendo que aproximadamente 1/3 dos atendimentos cardiológicos das unidades de emergência são por síndromes dispneicas. Isso significa que fazer o diagnóstico correto implica em que nós estejamos alcançando e fazendo uma melhor approach a um número grande de pacientes. A mortalidade hospitalar média ela é de 8%, ela gira entre 2% e 50%, dependendo de várias coisas, entre elas perfil hemodinâmico, idade, presença de comorbidades, fatores desencadeantes, e eu vou desenvolver isso durante a apresentação. Se nós estamos pensando em internar ou não internar, a gente pode usar scores de risco. Eu vou mostrar o score de risco MISSE, AGF e o ADIR. É o MISSE, não é o Messi. O Messi, embora seja um gênio, ele não é um gênio a ponto de desenvolver um score para insuficiência cardíaca aguda. Lembrar que a internação é um momento adequado para intervenções. A gente pode fazer intervenções para melhorar o prognóstico, isso seguramente vai ser falado, e prevenir reinternações. Fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda nem sempre é fácil, porque, dando só uma ideia, dispneia de repouso no estudo no registro ADIR, 34% só dos pacientes referia ter. E quando nós vamos auscultar o paciente, só 2/3 têm estertores pulmonares. Lembro que alguns sinais que são mais específicos, como estase jugular, nem sempre estão presentes, e aquele quadro clássico, ascite, hepatomegalia, edema de membros inferiores, podem não estar presentes. Então a gente pode usar, por exemplo, os critérios de Framingham, que ajudam bastante. Nós estamos vendo em azul os critérios de Framingham modificados. Estabelece o diagnóstico de insuficiência cardíaca com segurança. A presença de 2 critérios maiores, ou um maior e 2 menores, sendo os maiores aqueles que são mais específicos da insuficiência cardíaca, como dispneia paroxística noturna, estase jugular, presença de estertores, cardiomegalia no raio-x de tórax, edema agudo, B3, refluxo hepatojugular, que a gente não faz muito, é uma coisa importante de se fazer, e perda de peso. Nós estamos vendo na coluna da direita aquelas sinais e sintomas que são menos específicos de insuficiência cardíaca. Então, 2 critérios maiores, ou um maior e 2 menores, nos ajudam bastante. Mas a gente ainda pode ficar em dúvida. Então, usando o algoritmo do Savic, então, depois da história, exame físico, eletro, radiografia de tórax, a gente ainda pode ter dúvida. Nós podemos não ter 90% de certeza, por exemplo. Se eu tenho mais de 90% de certeza que não é IC, isso exclui insuficiência cardíaca aguda e vamos investigar outras causas. Se eu tenho mais de 90% de certeza de que é insuficiência cardíaca, eu não preciso de mais nada, isso confirma insuficiência cardíaca, mas hoje em dia, com tanta presença de comorbidades, idade avançada, a gente pode ficar em dúvida em até 50% dos casos. E aí, os peptídeos natriuréticos nos ajudam bastante. Então, se o BNP tiver menor do que 100, o NT-proBNP menor do que 300, isso exclui insuficiência cardíaca aguda. Um BNP maior do que 400, ou um NT-proBNP maior que 1.800, ou maior que 900, no indivíduo com menos de 75 anos, confirma insuficiência cardíaca aguda, e o paciente pode ainda ficar na faixa intermediária, que é uma dificuldade adicional, especialmente hoje em dia, que nós temos um número grande de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Os peptídeos natriuréticos podem também nos dar uma ideia do prognóstico do paciente e ajudar na decisão de internação. Esse é um estudo que nós tivemos
publicamos em 2006 105 indivíduos com insuficiência cardíaca aguda, fração de ejeção média de 0,29. Quando o NT-proBNP era menor do que 6.000, eles tiveram uma sobrevida em 100 dias de 90%. Quando o NT-proBNP era maior do que 6.000, uma sobrevida em 90 dias de 67%. Bastante diferente, um P significativo. Eu falei de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e isso traz uma dificuldade adicional, porque é um paciente que tem diversas comorbidades, em geral indivíduo idoso, pode ser obeso, hipertenso, coronariano, diabético. Nós estamos vendo no gráfico da esquerda, em azul, o percentual de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada em relação àqueles com fração de ejeção reduzida. Então, há países em que o número de preservadas já ultrapassou o número de reduzidas. E, olhando historicamente nesse outro estudo, em 3 décadas, houve um aumento de 41 para 56% do número de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e uma queda de 41 para 31% nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então, nós seguramente estamos fazendo menos diagnóstico de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, porque os sintomas são menos claros, existem muitas comorbidades, a gente tem que excluir outras causas, o BNP e NT-proBNP têm um comportamento diferente e as medidas do eco dependem de uma boa janela. É importante lembrar que a Sociedade Europeia define como ICFEP sinais e ou sintomas de IC, mais uma fração de ejeção maior que 50%, mais evidências de disfunção diastólica ou aumento de pressão de enchimento no eco, como, por exemplo, hipertrofia do VE, aumento do átrio esquerdo e alterações funcionais, mais peptídeos natriuréticos elevados. Então, temos que tomar cuidado com isso. Muito bom. A primeira coisa que nós temos que fazer quando chega um paciente com insuficiência cardíaca aguda é, mais uma vez, usando o algoritmo do A até o H do Savic, é fazer avaliação clínica hemodinâmica, definir o perfil hemodinâmico. Se ele não está congesto, ele é seco, se ele está congesto, ele é úmido, se ele não tem baixo débito, ele é quente, se ele tem baixo débito, é frio. E o paciente, se nós temos dúvida se ele tem congestão, mais uma vez, podemos usar os peptídeos natriuréticos ou então ultrassom pulmonar, ultrassom para avaliar variação de enchimento da veia cava inferior. São ferramentas que nos ajudam. Se nós estamos em dúvida se o paciente tem baixo débito, um lactato maior do que 2 ou um débito urinário menor do que 30 ml por hora, nos ajuda também. E aqui não tem muita dúvida. O indivíduo frio e seco ou frio e úmido tem que ser internado. O indivíduo em baixo débito não pode, de maneira alguma, não ser dispensado da unidade de emergência. Outra coisa que nós precisamos olhar é a causa da descompensação. Claro, 44% são por má aderência ou falha ou medicação inadequada. Se a gente colocar a evolução da doença, isso vai para 66%. Mas 24% dos nossos doentes, isso numa série do pronto-socorro do INCOR, tem isquemia aguda, infecção ou arritmia. Então, essas três situações têm que ser excluídas porque elas mudam o nosso approach do paciente. Diversos surveys têm mostrado, como o European Heart Failure Survey, síndrome coronariana aguda eles encontraram em 25%, o AHEAD em 33%, arritmia atrial ou ventricular em 30%, 18% de infecção. Então, são coisas que mudam a evolução do paciente. E eu queria mostrar
esses dois registros espanhóis, o EA-HFE e o RICA, a soma deles dá 8.300 pacientes em 34 e 45 unidades de emergência da Espanha, pacientes com Cefep levemente reduzida e reduzida. O que esse estudo encontrou? Que cirrose hepática foi o principal fator de mau prognóstico durante a internação. E nós não buscamos avaliar se o paciente tem cirrose hepática. A presença de doença valvar foi um segundo importante fator de risco. Doença renal crônica, a gente sabe, doença arterial periférica, neoplasia ativa, diabetes mellitus, demência, DPOC e doença arterial coronária. O fato de doença valvar ser um dos fatores de risco coincide com um estudo que nós vamos apresentar, a doutora Lara Galo vai apresentar para nós, logo depois, às 16 horas, um tema livre, em que insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida numa compensação ambulatorial no hospital dia, a gente conseguiu em 66% e Cefep 83%, mas quando o paciente era valvar, uma taxa de sucesso menor que nos outros dois, 58%. Então, o paciente que interna com insuficiência cardíaca aguda e doença valvar tem uma chance menor de compensação e esse estudo mostrou que tem uma chance maior de morte durante a internação do que os pacientes com outras etiologias. E aí, eu dou alta ou interno? Dois estudos eu queria mostrar para vocês. Esse um estudo que avaliou 50.000 pacientes na província de Ontário, no Canadá, com idade média de 76 anos, 32% tiveram alta, 68% foram internados, e as características basais eram semelhantes. Esse estudo mostrou que, em 7 dias, nós estamos vendo em vermelho os que ficaram internados e em azul os que tiveram alta. Em 7 dias, a mortalidade foi maior nos que foram internados, em 30 dias também, claro, eram pacientes mais graves, mas vejam que em 90 dias, aqueles que tiveram alta do pronto-socorro tiveram uma mortalidade mais alta do que os que foram internados. Um outro estudo, e esse estudo espanhol também, do Oscar Miró, um amigo, com 3.000 indivíduos, 26% tiveram alta do PS, 74% tiveram alta após hospitalização, mas houve uma diferença. Os que tiveram alta da unidade de emergência tiveram uma reavaliação precoce. E o que aconteceu nesse estudo? Visitas à unidade de emergência acabaram sendo maior no grupo que foi dispensado da emergência, mas morte em até 180 dias não mudou. Então, o paciente que tem alta do pronto-socorro tem que ser reavaliado precocemente. A gente pode usar alguns scores, por exemplo, o score do registro ADIR, que avaliou primeiro ureia de 92, depois pressão sistólica menor ou maior que 115, creatinina maior ou menor que 2,75. Então, nós podemos seguir o algoritmo, eu não vou seguir tudo isso com vocês, mas se o paciente tem ureia menor do que 93, pressão sistólica menor do que 115, ele tem quase 6% de mortalidade. E se ele tem ureia maior, ele tem pressão sistólica menor que 115, creatinina maior que 2,5, ele tem 20% de chance de morrer durante a internação. O score de MISSE também pode ser usado, ele leva em conta todos esses dados, lógico, é muito difícil isso, mas ele está disponível na internet através desse site. É um site que calcula, então você pode colocar as diversas coisas. Eu fiz essa simulação e esse meu paciente tinha um risco intermediário.
um risco de mortalidade em 30 dias de 8,4. Ele calcula a mortalidade não durante a internação, mas sim em 30 dias. Concluindo, o atendimento do paciente tem que ser sistematizado. O diagnóstico pode melhorar com o uso de ferramentas adicionais ao exame clínico. Temos que ficar atento aos casos de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Internar sempre pacientes em baixo débito ou com função renal alterada, na presença de isquemia aguda, infecção ou arritmia. Lembrar de avaliar a cirrose hepática, que eu acho que é algo que nós temos que passar a olhar. Os scores de risco nos ajudam na decisão de internação, podemos usá-los sim, eles são muito fáceis de serem usados. E se o paciente tiver alta da unidade de emergência, ele tem que ter uma reavaliação precoce em 7, 10, no máximo em 15 dias. Lembro que nós estamos próximos do DAKE em agosto, e para os seus pacientes, volta, por favor, o último slide. Para os seus pacientes, nós temos no site Ação IC, acauic.com.br, ou no portal do DAKE, o Heart Failure Matters, com informações práticas sobre insuficiência cardíaca, em linguagem acessível aos pacientes. Nenhum médico fala nesse coisa, mas sim uma guia virtual. Há vídeos sobre o que é insuficiência cardíaca. É um programa muito útil que nós trouxemos da Heart Failure Association para o DAKE e para o Ação IC. Muito obrigado pela atenção.